Dia 11. Os espinhos, que fala a respeito do terreno da carne. Em Lucas 8, versículo 7, diz assim: Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Mas que terreno é esse que a gente possa imaginar que caiu sobre os espinhos? A gente pode fazer uma analogia aqui sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios da natureza humana. Isso tudo pode ser algo que vá abafando, sufocando a nossa planta. Então, assim, e facilmente são duros e podem ferir. Então, aprendemos na Bíblia que a carne busca os seus próprios interesses e luta contra o espírito. Então, nós muitas vezes achamos que as decisões que nós tomamos na carne vão sofrer, respingar somente nas nossas vidas. Nós nos esquecemos que muitas vezes as decisões que nós tomamos na carne também ressoam na vida dos nossos familiares. As decisões, as escolhas que nós fazemos dentro de um casamento, as escolhas que nós fazemos com os filhos, isso acaba ressoando. Então, a semente que cai entre os espinhos, ela simboliza a mensagem recebida que é logo sufocada pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida, de modo que ela nunca chega a maturar, nunca amadurece. Em nossa geração, a gente observa muito claro isso, né? Hoje, o prazer de fazer tudo aquilo que quer. Não importa se eu vou romper a aliança com alguém, não importa se eu vou ferir alguém, o que importa é saciar os meus prazeres. E as crianças de hoje, os adolescentes, os jovens, a gente vai vendo que eles têm pouca tolerância à frustração. Eles são criados de uma forma completamente, numa sociedade completamente diferente. Então, ao mesmo tempo, a gente se depara também com mulheres e homens de seus 40 anos que se comportam também como se tivesse 12 anos de idade, caso alguém venha e negue a satisfação do seu prazer. Então, as ocupações, as inquietações da vida, a imaturidade e afastamento de Deus têm destruído o casamento, ministérios, trabalhos, chamados. Muitos estão cansados e sufocados. Pessoas cuja semente interior não amadurece nem alcança o crescimento planejado. Nós vivemos em uma época que os indivíduos viciados em prazer são muito mais amantes de si mesmo do que outras coisas. Hoje é um embelezamento do corpo. Hoje esse negócio de colocar aqueles negócios no rosto, de botox, isso e aquilo, virou uma coisa tão gigantesca, né, que não é mais um reparozinho aqui, um ali. É uma massa corrida em tudo de novo e pinta e reboca. Meu Deus, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, vai ficando uma insatisfação que a gente deve lutar contra isso. E a gente não pode apenas nutrir a natureza humana e fazer e satisfazer esses desejos da carne, porque isso a gente acaba nos autodestruindo. Então, em torno dessas inquietações, a gente tem que cuidar o quê? Da inveja, do medo, da arrogância, da fixação pelo sucesso, pela satisfação do ego. São vícios próprios do nosso tempo, do tempo que nós vivemos hoje, que acabam pouco a pouco, a gente vai observando que vai sufocando a mente da pessoa. Então, esse ciclo de preocupação e pecados mantém a pessoa ocupada, como se estivesse num balanço, como se estivesse numa esteira. A pessoa está na esteira caminhando, mas ela não sai do lugar. O balanço, ele está balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas ele também não sai do lugar. Então, significa que a natureza carnal tem o poder de manter homens e mulheres ocupados, sem que de verdade façam algo útil. Estão presos ali, movimentando, acabam ficando cansados, mas não saem do lugar, porque aquilo toma a mente deles. Então, a gente tem que treinar, porque nós temos uma vocação que está lá no céu. E aí a gente precisa treinar, nós somos chamados ao treinamento. E se a gente não treina, por exemplo, se eu vou correr uma maratona, se eu não vou treinar, eu não consigo correr nem 5 km. Então eu preciso treinar para o meu corpo ser acostumado. E eu preciso treinar a minha mente.
A minha mente ela tem que ser renovada, ela tem que ser transformada pela simplicidade, ela tem que ser transformada por pensar coisas boas e não coisas ruins, coisas dos céus e não coisas da carne. Então, mulher, hoje, se os espinhos te sufocam e não permite o crescimento de tudo aquilo que Deus tem aí para você, talvez você esteja vivendo em razão de coisas mundanas, coisas que satisfazem a sua carne. Então, diga ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor mude se a minha semente estiver plantada em terreno pedregoso, em terreno ao meio do caminho, né? Na semente foi lançada no meio do caminho, ou então o terreno nos espinhos. Senhor, muda de local essas minhas sementes. Vai limpando, tira tudo que é pedra, tira tudo que é espinho. Coloca em lugares mais profundos para eu andar contigo com sinceridade de coração. Então, se a gente tem mais simplicidade, menos exposição ao prazer, a nossa semente conseguirá respirar. E finalmente a gente tem alívio, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade para desenvolver de modo saudável. Então tenha em mente que o maior presente que Deus pode nos dar é a sua presença. Ele é o único que tem o poder de satisfazer a nossa alma. Por isso, não permita que os espinhos da sua carnalidade batalhem contra a presença e sufoquem a sua raiz. Posicione-se ainda hoje. Diga: Senhor, eu não quero continuar nessa trajetória, nesse solo que eu estou vivendo. Tudo que eu aprendo não muda, é sufocado pela minha própria mente. Que Deus te ajude, se você desejar mudar.